O Álvaro, marido da Dulce. Deve estar aqui em Belém, olha. Álvaro Henrique. Álvaro Henrique. Pai do Adomário, né? Do Agostinho. Está aqui em Belém? Tudo para quase Macapá. É, né? O Walter Neri. Roxinho. Roxinho? Sim. Não lá, sim. O pintor a gente jogou junto. Então mora aqui. Mora aqui, é. O pintor. Como é o nome dele, meu filho? Costinha. O irmão do Costinha. Ele foi funcionário do governo durante muito tempo, representante. Não, filho. Não, é o. Não tem mais ninguém. Se eu não me engano, isso aqui é Paulo Torres, né? Paulo Torres também. Mas acho que o Paulo Torres não está em Macapá. Desses aqui, Olha os filhos dele. esses aqui são da minha época, né? Agora, esses aqui é a garotada que eu estava no meio dos garotos. A gente tem que se misturar, né? Senão... Eu me lembro desse aqui, que é filho de Erundino. Esse aqui trabalha na prefeitura. Não estou lembrado nele. João Leite, né? João Leite. O resto eu não me lembro assim não, porque na realidade eu não sou muito bom de nome, né? E hoje o senhor ainda pratica algum esporte? Pratico esporte durante quase 24 horas, trabalho. Então pronto, aí a receita, né? Para o senhor ter chegado. É trabalho, 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 né? Eu acho que eu trabalho muito, mas eu não acho que eu faço grandes coisas, porque qualquer uma pessoa pode fazer, né? É só querer. O senhor falava agora sobre política e dizer que o empresariado, as pessoas úteis de livre iniciativa, elas devem ter estímulos por parte do governo. Esse é o estímulo, se você der. Bom, pelo menos reconhecer o trabalho, já que em vez de dizer que os empresários são covardes ou coisas parecidas, já vi uns 2 ou 3 vezes o nosso presidente com a infelicidade de pronunciar coisa assim. Uma das vezes eu ouvi ele falando assim, correndo e dando entrevista, sabe? Eu acho que um presidente ele tem que ser um exemplo mesmo, porque ele foi escolhido por todos nós, quem votou, quem não votou, porque quem não votou concordou, né? Mas, e outra vez, ele depois de correr chegou parado e começou a falar coisas que não devia, na minha maneira de pensar. Se a gente estimula as pessoas passam a ter vontade de fazer as coisas. É o reconhecimento que as pessoas fazem. Porque eu não acredito que o empresário seja aquele que trabalha muito mais de 10 horas por dia, seja a pessoa que queira o dinheiro para si. Eu acho que não. O dinheiro ele quer para fazer novas empresas, para dar empregos, ajudar as pessoas de uma forma, né? Que o empresário não vai dar dinheiro para ninguém, mas ele dá oportunidade para as pessoas ganharem dinheiro, treinamento do seu pessoal, né? É muito interessante o treinamento. Quer dizer, muita gente pode nem saber, nem se perceber que em São Luís do Maranhão nós mandamos treinar agora cerca de 90 pessoas fora de São Luís, em Belém, em Brasília, na Fiat em Belo Horizonte. Ninguém se apercebe, né? Agora, isso aí, o que se faz é através de uma vontade de fazer alguma coisa de bem para as pessoas. Porque, na realidade, se eu tivesse disponível 500 milhões de cruzeiros, hoje a 30%, eu teria 150 milhões. Dava trabalho para mim gastar esse dinheiro, né? Então eu tinha que sair dando para os amigos assim, era a melhor forma de gastar, né? Mas o que é que nós fazemos? É mais uma empresa onde vai dar emprego, etc. Agora os rendimentos realmente são muito poucos. Como a gente não gasta muito, vai servindo sempre para atender a necessidade de outras pessoas.
Só voltando ao posto São Cristóvão, ele ficava na Cândido Mendes. Exatamente, na Cândido Mendes, na descida da Cândido Mendes, do lado esquerdo, foi construído ali, num terreno que era um capó, enchia d'água, muita lama, e nós fizemos aquela construção ali, através do doutor Dário. Não sei se vocês lembram. Dário Gomes. Dário Gomes era um engenheiro muito bom, muito boa pessoa também, sabe? E ele fez um tipo de alicerce, um sistema de radier. Isso nos deu a condição da gente poder fazer o posto ali. Sistema de radier. Radier. Como é que era esse sistema? Concreto, armado, muito bem armado, e de formas que balanceado, com peso balanceado, então ele não caía nem para o lado, ficava ali achatado na lama, sabe? Ficava com uma estrutura flutuante. Só não era flutuante Porque não... porque pesava muito. Mas também não deixava de ser flutuante, porque o solo conseguia aguentar. Era relativamente flutuante. Isso em quanto? 1900? Eu acho que devia ser na faixa de... 46, foi em 44. Ele foi para lá, deve ser mais ou menos em 45. Então, entre 40 e 50, né? Eu falei com o Dário lá em Brasília, sabe? Poxa, foi uma alegria enorme, né? Porque ele participou também com os trabalhos lá no território do Amapá, né? Ele era um diretor da Companhia de Eletricidade do Amapá, fez muita coisa assim, boa, sabe? Era uma boa família, Dário. Ele foi um grande homem mais. Hein? Deixou um bom trabalho na Deixou sim. Eu também do meu tio Luiz Monteiro. Uhum. E o Luiz trabalhava junto também, né? Luiz Monteiro está em Macapá? Quem? Luiz Monteiro. Não, já morreu. Ah, já morreu. Eu me lembro muito bem do Luiz. Ele era um homem novo com cabelo branco, praticamente, né? Uma pessoa muito tratável, trabalhador. Ele era um auxiliar do Dário, assim, com eficiência muito grande. Nós nos dávamos muito bem mesmo, Luiz. Mas a esposa dele está lá em Macapá? Está. Você é parente da professora... Me ajuda aí. Corina. Corina? Eu venho ser primo dela. Mas ainda tem mais, a professora Célia também, para Célia. Não, estou... Hein? Maria Helena. Maria Helena? Não, mas ele quer falar Amoras. Amoras. Os Castilhos. Amoras del Castilho. Não, mas tem o Del Castilho. A Célia. Não, é primo Foi embora, já vai acabar Olinda, muito Raul. tempo. Do Raluel? Eu estou conhecendo primos lá. É o mesmo Eu conheci truque. a Salete outro dia. Você é parente do Raluel? Eu não conheço esposa ela. dele. Da esposa dele, Eu né? conheci a Corina agora, né? Foi? Eu fui de Belém para Macapá e conheci a Corina lá. Sim. Quando eu estive no Amapá, há muitos anos, parecia que a gente, quando ia chegando no Amapá, ia chegando num mundo diferente. Totalmente diferente. Parecia assim que era um outro universo, sabe? Dava a impressão no tempo de chuva, de inverno, que o Amapá era tudo só água, que não tinha solo, viu? Porque o carro atolava com a maior facilidade em qualquer lugar. Mas no Amapá mesmo, na cidade do Amapá, as pessoas iam andando na rua e quando ele via, caía sentado, escorregava. Incrível, né? Até o pato. Mas no centro, na cidade do Amapá mesmo tinha até jacaré. No lago da cidade mesmo tinha jacaré. Era espécie de um T, né? O senhor chegou a morar no Amapá, no município de Amapá. Morei em 1941, lá no município de Amapá, um ano mais ou menos. Trabalhei com um americano lá, na oficina mecânica. Quem era o americano? Você me rascou. Você lembra dele? Mr. Bernie. Vamos supor que esteja pronunciando certo, viu? A sua formação é mecânica. O senhor falou 2 vezes já, o senhor tocou no assunto que o senhor entendia do caminhãozinho, por isso que ele se machucou. Sim. De novo. E agora o senhor falou de novo que trabalhou com americano e mecânica. Exatamente. A formação foi na área de mecânica.
A minha formação foi profissional, foi desde o encadernador, ferreiro encadernador, depois na mecânica, porque eu queria ser mecânico de avião, consertar o avião voando. Era ser muito moderno, né? A ideia de garoto, né? Então, quando cheguei no Amapá, que me deram uma pá, e eu pensei assim, perguntei para o fulano, escuta, esta ferramenta aqui, que era a pá, né? É de mecânico de avião, o outro era mais burrinho do que eu, sabe? Disse, eu acho que é. O outro era de Macapá mesmo, de Amapá, né? E eu era inocente, né? Eu não conhecia nenhum Amapá, não era inocente. Conheci um avião. O avião, sim, porque no tempo da guerra, eu até sonhava com o avião. E eu queria ser mecânico para consertar o avião voando, né? Que tolice, né? E hoje o senhor tem avião? Comprou ainda? Não, porque tem muito avião para andar, não dá tempo nem de comprar. Comprar um avião, botar no pátio da casa e desmontar. Agora, esse... Mas é incrível, né? Como a gente sonha, né? E antigamente eu sonhava que eu voava. Antes dessas coisas, eu voava de peito para cima, fazia assim, né? Voava mesmo, é incrível o negócio, né? Eu nem vi esse nome assim, né? Era deitado com o peito para cima e as pessoas queriam me pegar e eu, olha, não Você dei. já tá lá em cima mesmo. Naquela época já havia linha comercial aérea de Macapá para Belém. Não, quando eu fui, tinha o campo de aviação, mas era só o Correio, não era, Lígia? Correio Nacional da É o FAB. Correio Nacional, De 15 em 15 dias. é de 15 em 15 dias. Então vocês faziam o trajeto de barco. De barco, uns 3, 4 dias, né? Eu já tenho outro fazer. O senhor Tenor Picanço, ele tinha um barco grande, bonito, era Armando de Menezes. E vieram de Belém, veio Armando de Menezes e a lealdade que eu vinha. Mas o mais interessante é que quando eu vim de Belém, tinham 2 pessoas do sexo feminino, sabe? E eu e o Nena, ele é irmão de quem lá? Não tem mais nenhum. Não, né? Todos estão aqui. Mas eu acho que o Nena está lá em Macapá. morreu. Já morreu? O Nenê da Isis. Ah, tipo Heraldo. É, tio do Heraldo. Só tem a Isis e o Heraldo da família. O resto é tudo aqui. E o barco tinha 2 mulheres e 2 homens, né? E as mulheres queriam namorar com a gente, né? E não largava da gente, sabe? Até a gente talvez quisesse, sabe? Mas o homem naquele tempo era muito mais tímido do que hoje. E a timidez da gente não deixava. Mas o certo é que eu quis fazer uma necessidade fisiológica, sabe? E elas não davam folga, sabe? Como é que ia resolver esse problema, né? Aí eu tive que falar, né? Eu falei, ela disse, não, pode fazer que ninguém olha. Não tinha sanitário a bordo? Não, a gente Era fazia... canoa, não era barco. Era barco sem, não tinha sanitário, não. Tinha bem meu, né? Se segurava, botava o instrumento para fora e a água saia batendo assim. Já pensou que mão de obra? Tinha bem, né? É bom que não tinha papel higiênico, né? Hein? Não tinha papel higiênico, né? Só a água lá. A água resolveu o problema. Mas só que comigo não resolveu, não. Porque no barco tem a proa, né? E a proa, com as ondas, ela vai em cima e joga embaixo. Aí a água, pá! E eu fui para lá, mas não dava. Como é que ia sair alguma coisa? Quando eu cheguei em Macapá, cheguei entupido. Não é? Incrível. Essa foi uma parada muito gozada, né? As mulheres pensavam que é fácil fazer na frente dos outros assim. Não é não, né? É muito difícil. E hoje o senhor acha assim que as mulheres mudaram? Elas são mais audaciosas? Eu acho que as mulheres, todo mundo mudou, né? Todo mundo mudou, quase, praticamente todo mundo mudou. As coisas mudaram muito, né? Mais escolas, né? Mais comunicação. Hoje o que acontece no mundo, qualquer partezinha, a gente já sabe aqui na hora, né? Sabe às vezes ao vivo, né? Não,
sofro com a do brinco. Mas é moda. Então mudou, muita coisa mudou. Porque Sabe? quando eu vou telefonar, não sei telefonar com o... É, também. Aí eu tiro, aí um dia desse eu larguei no consultório do médico. Quando eu cheguei aqui, a secretária me telefonou. Aí cheguei lá, doutor Maria, assim, mas como é que tu vais deixar um brinco para me comprometer? Minha mulher chega aqui e acha um brinco de mulher na minha mesa, como é? Pois é. Gostosa entrevista, né? Mas ninguém serve nada pra gente, né? Minha secretária hoje não está funcionando. Não, nós proibimos mais entrar para cá. Foi. Senão, né? Romero, como é que o senhor vê o jovem hoje, em termos de juventude, assim? O senhor vê uma geração, né? Era mais severa a educação do jovem, e hoje é mais aberta, mais livre, mais... Liberal. Como é que você vê, mais liberal, como é que você vê essa mudança de comportamento? Olha, eu vejo isso como uma coisa muito importante. Ninguém pode ficar na casca, dentro da casca, porque ninguém nem sabe se a gente está lá dentro da casca. Hoje, as pessoas saíram da casca, já estão andando, já estão se movimentando, já estão aprendendo, já estão ensinando, né? Então, hoje é um progresso muito grande no mundo inteiro, sabe? Mas não é que ainda não tem a casca, não. Tem muita gente que ainda está dentro da casca. Para nós temos 30 netos, né? Eu não vou falar o que eu... Toda faixa etária. Eu não vou falar o que eu falei com a neta. De 17, 15, a mais nova tem 2 anos. Sim. Então, eu não vou falar aqui o que eu falei para a neta, né? Porque pode ser até que vocês não aprovassem. Mas a realidade é realidade, né? Então, eu coloquei a minha neta dentro de uma realidade, já que a minha filha não teve um diálogo comigo. Então, a minha filha, ela parou no tempo. Ela não pode saber criar os filhos dela, orientando de ponta a ponta, né? Ela pode impor uma disciplina ou coisa parecida pela origem deles, essas coisas todas. Mas hoje as coisas devem ser esclarecidas. E é tão natural um cidadão ter capacidade de realizar alguma coisa, como é natural se esclarecer as coisas, dizer uma verdade. Não é isso mesmo? Eu acho que o sapato foi feito para a gente calçar. Então, se calça o sapato. Bigode, para enfeitar, né? A barba para dar um charme, né? Então, assim sucessivamente. Olha, tá pintadinha dando sorriso. Para quê? Para ficar mais bonita. A outra também. E aquela que está ali só na moita. Quer dizer, as coisas têm que ser como realmente devem ser. E não como a gente quer que seja. Uma pessoa não tem capacidade de remar contra a maré e quer remar contra a maré. Ele devia fazer uma paradinha, né? Quando a maré voltasse, ele aproveitava e ia embora. Então, a gente tem que saber fazer as coisas. É isso que eu entendo da juventude. Dá um exemplo, né, comparativo. Porque a juventude hoje, eu acho a juventude hoje até muito boa. Essa parte de cocaína e tosca, essas coisas todas, antigamente é porque não tinha. Ninguém descobriu. Mas tinha o cigarro, né? Que muita gente fumava escondido, né? O cigarro é um vício. A bebida é um vício, né? A bebida mata até mais do que muitas outras drogas, né? Tá? Mas eu acho assim que a juventude, quem vai para a esquerda, vai para a esquerda, né? Mas quem vai para a direita, vai mesmo. Tem muita gente que vai para a direita. Eu hoje, por exemplo, tenho filhos que eu tenho certeza que têm inteligência superior à minha. Não tem a minha experiência, né? Porque eu, com os anos que eu tenho, 51 anos de trabalho, eu acho que eu acumulo uma experiência grande, capaz de ajudar todos os meus filhos e fazer coisas que eles não fazem, nem sabem fazer. Mas eu somando o que eu sei com o que eles sabem, dá um outro resultado melhor. É a comunicação. Só tem um que é médico e as 2 filhas que não trabalham, né? Todos eles. Porque as firmas são todas distribuídas. Minha e dos meus filhos. E de quem são as firmas? Dos nossos filhos. Não é isso mesmo? Então, nós conscientizamos assim, que tem pais que entendem que aquilo é dele.
sabe? Se é dele, os filhos não vão ligar muito, né? Porque não é nosso, né? E sendo nosso, fica muito mais fácil. Então, eu me orgulho dos meus filhos, dos nossos filhos, que eles zelam pela nossa saúde, querem muito bem. Olha, a minha mulher não é mãe de todos eles, de nascimento, né? Mas é mãe de verdade. Ajudou a criar com amor, com carinho, com dedicação. E eles a reconhecem como tal, sabe? Tem carinho por ela, sabe? Isso me deixa envaecido, né? Eu fico feliz da vida com isso, sabe? O Fabico, então, Deus o livre. O Fabiano parece filho mesmo. O Fabiano é mais velho ou mais novo? Não, mais novo. Mais novinho. Esse tinha 1 ano e 6 meses. Olha, ele chega, ao ponto eu acho que a mulher fica com ciúme, que depois ela me telefonou e perguntou o que foi que a senhora conversou tanto com o Fabiano, que o Fabiano quase não voltava daí. Eu disse, minha filha, eu nem sei te dizer, que nós conversamos tanta coisa que eu não sei te dizer o que foi. Elas estavam morando agora aqui, né, que as crianças estão estudando, e ele mora em Marabá. Então ele vem passar sempre fins de semana. E quando chega domingo à noite, vai lá para casa. Aí se esquece, né? Já que vocês me colocaram aqui na Berlinda, né? Também eu acho que vou ter que falar alguma coisa a respeito de vocês. Bom, o que é que vocês acham da nossa firma lá em Macapá, da Sevel? Ela está uma firma à altura das necessidades de lá, da prestação de serviço, que é o mais difícil, é a prestação de serviço, né? Se as instalações são adequadas, essas coisas todas, que nós fizemos pensando assim, sabe? Mas quem sabe mais são vocês que convivem lá, né? Ela é uma das mais avançadas tecnologicamente no Amapá. Ela tem contribuído assim, tem dado um impulso muito grande no setor de transporte e no setor empresarial mesmo. A CBL ela tem dado uma grande vantagem para o Amapá, até também no setor cultural, com alguns empreendimentos que ela tem apoiado, né, porque isso é importante, a participação dos empresários no setor cultural, e a CBL tem contribuído bastante. Eu não diria só assim que eu me orgulho, mas essa informação me faz feliz. Também, se tivesse outra informação que não fosse assim, seria de muita importância, porque a gente pode corrigir aquele que não está certo, né? Mas nós sempre tivemos esse pretexto de trabalharmos bem. E fazer de qualquer maneira, todo mundo faz. Então, a gente tem que se preparar para fazer realmente bem aquilo que se propõe, né? Eu fui lá ver uma fazenda um plantio de laranjeiras, abacaxi do Paulo lá em Mazagão, né? Fui dar um estímulo para o Paulo, porque ele está fazendo alguma coisa a mais, né? Além de ser diretor técnico, né? Lá na Sevel, mas ele está plantando, fazendo alguma coisa que está contribuindo, porque se todo mundo fizer um pouco, como vocês estão fazendo, outros estão fazendo de outra forma diferente, eu acho que o Amapá vai crescendo. Agora, eu tenho uma preocupação com relação ao Amapá. Eu dei um apoio para o Sarney, através dos nossos filhos, porque o Sarney tem uma experiência muito grande. E com essa experiência, ele pode até ajudar o Amapá, somando com os outros. Quantos senadores são do Amapá? 3. Então, o Sarney mais 2, se eles se unirem, poderão fazer alguma coisa para o Amapá. Pode ter um mais trabalhador do que o Sarney, pode ter, quer dizer, se juntar toda essa força, com a experiência do Sarney, eu acho que o Amapá. Mas eu tenho a preocupação porque o Amapá, ele praticamente não produz grandes coisas. E a gente precisa produzir no Amapá, né? Tem os filhos, tem os netos, bisnetos, amigos, né? Todo esse pessoal que está no Amapá precisa de ter uma tranquilidade do futuro, do seu futuro, do futuro dos seus filhos, etc., né? E eu não vejo o Amapá assim com a perspectiva muito favorável, pelo menos no momento, sabe? Curto, médio prazo? Né? Não, eu não vejo se falar em nada.
Um dia desse eu falei com o coronel Heitor, mas na nossa conversação não saiu nada que eu pudesse ter certeza de que vão fazer alguma coisa. E eu espero que o Sarney não faça uma passagem lá apagada, né? Porque se ele fizer isso, tá frito. Nunca mais a gente dá nenhum voto para ele de jeito nenhum, né? Se saísse assim, algum candidato novo que fosse do próprio Amapá, você estaria disposto a ajudar, sim? Dar um apoio? Né? Sim, sem dúvida. Porque nós, mesmo errando, temos o direito de acertar. Porque ninguém pode acertar sem fazer nada, né? E o Amapá tem pessoas que precisa é um preparo maior, um treinamento. Vamos dizer, um senador amapaense. A gente pode pensar que ele não tem ideias, porque não conhece, não se comunica, né? Mas ele pode ter muito boas ideias, muito bem intencionado e com uma força de trabalho grande. E para isso o Amapá cresceu também. Eu disse que eu era 1154, né? Hoje deve ter 360 ou mais mil habitantes, né? Não é isso mesmo? E muita gente estudou, muita gente se preparou e ainda está se preparando. E para mim, eu acho que com muita alegria, eu apoiaria, como já temos apoiado, né? E agora, às vezes, as pessoas não se preparam, não pensaram bem para se preparar com aquele objetivo. E tudo que a gente vai fazer, é necessário que a gente realmente se prepare. Se não se prepara, é uma pessoa despreparada, né? Se é despreparada, vai aprender. Vai quebrar a cara, como diz o outro, né? Mas aprende e desenvolve, mas custa, né? Eu penso que a gente precisa, assim, se especializar nas coisas que se propõe a fazer, sabe? Aí dá certo, né? Não liga pro telefone, faz de conta que a gente não está aqui, né? Severo, qual seria a palavra, o conselho que você daria hoje para os novos empresários, para as pessoas que estão iniciando no setor empresarial? Uma palavra... Olha, se for para mim, eu não estou, viu? Novos empresários do Amapá, eu não tenho muito o que dizer, mas eu diria assim, que as pessoas que estão no Amapá, que têm pretensões de envolver com empresas, etc., devem fazer pesquisas, estudar o que é que o Amapá está precisando e desenvolver um trabalho baseado nas necessidades do Amapá. Porque repetir, botar no Amapá as mesmas coisas que já tem, então não está fazendo grandes coisas. Mas se procura desenvolver o que não tem, vamos fazer. Olha, o Amapá importa muita coisa, né? E essa coisa toda que o Amapá importa, tem que verificar a viabilidade para que se produza lá dentro já a economia do próprio Estado. Acho que chegou a atingir o seu objetivo. Responde, né? A senhora gostaria de fazer alguma colocação, a senhora, alguma coisa assim que ficou faltando? Eu só queria lhe dizer que eu fui candidata a senadora, viu? Junto com o senador Sarney. Foi. E ele chegou lá e Pois mostra é. a gente que era de lá. E agora o que ele está, aonde é que ele fixou residência? No Maranhão. Ajuda também a futura prefeita. No avião, né? É? E No no avião avião, lá. Olha no aqui, Maranhão, porque em Macapá os cabelos ele chegam, não fica. rupiam, viu? Em Macapá É ele muito não audácia. Não, isso não é... Não, Não, isso não é... A gente tem que ser audacioso. Onde é que ele fica mais? No avião e lá no Maranhão. Ele dá apoio lá, fica lá no Amapá, sentindo as necessidades dos amapais. Drama, né? O drama. Eu também sou barrista. Esse negócio. Olha, eu não tive ajuda financeira de